Olá, Shalom de Deus, povo abençoado. Mais uma vez juntos e desta vez para responder sobre um tema que desperta a curiosidade de muitos, o inferno. E você pode me perguntar, por que tantas palavras para o inferno? Eu já ouvi falar em Hades, Sheol, Geena, eu já ouvi falar em Tártaro. São tantas palavras, é para um único lugar? Essa é uma pergunta. Outra pergunta que faz, o inferno existe mesmo? É uma figura de linguagem? Depois que Jesus venceu na cruz do Calvário, nós temos ainda o inferno? E aonde fica o inferno? Tem tantas perguntas, nós vamos responder a todas elas. Primeira coisa que eu quero falar para você, sim, existe o céu. O céu é de verdade. O céu é um lugar lindo. Parece que é algo batido que eu vou falar, mas não. Quando eu falo de beleza, eu estou falando que o céu é de verdade. Existem coisas concretas, as ruas são de ouro. Então tem material lá no céu, ouro. É um ouro transparente, mas é ouro. Lá no céu tem rios, saem rios de águas vivas do trono de Deus. Lá no céu tem, como está escrito, tem a árvore, tem fruto, tem o maná dos anjos, tem a comida dos anjos, como está escrito no Salmo 78. Então tem comida. Olha, o céu tem tanta coisa. Jesus, ele desce dos céus em um cavalo branco. Então o céu é de verdade. O céu tem o altar do incenso, tem o trono de Deus. O céu existe. Essa pergunta, você quer saber se o céu existe? Sim, o céu existe e ele é real. O inferno existe e ele é real. E para essa palavra, o inferno, do mesmo jeito que no céu tem paz, no inferno eu tenho que ter tudo ao contrário. Porque aonde não está Deus, não tem paz. Aonde Deus não está, não tem luz, é escuridão. Então eu já sei que o céu é lugar de luz, de alegria, de paz, e o inferno é lugar de escuridão, de sofrimento, de angústia. Bom, isso já ficou claro para você. Aonde fica o céu? Olha, a palavra nos diz que o paraíso é o terceiro céus, ou seja, o céu, o Senhor fica no altíssimo lugar. Agora, e o inferno? A palavra nos diz que Jesus foi até, depois que ele entregou o seu espírito, ele foi até o abismo. Ele mesmo disse, e também está escrito em Efésios 4, que ele foi até o abismo, as profundezas da terra. Então, nós sabemos que o local é as profundezas da terra, bem distante do céu. Não tem como ter comunhão entre céu e inferno. Bom, vamos falar sobre as palavras. A palavra, nós já falamos que a palavra Sheol é hebraico. Então, o Antigo Testamento inteirinho, toda vez que fala inferno, vai ter a palavra Sheol ou Seol. Não importa a pronúncia, como eu disse. Vamos ler então para você ouvir sobre Sheol em Deuteronômio 32, versículos 20, os versículos 21 e 22. Provocaram ciúmes em mim com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, provocarei ciúmes neles e com aquele que não é povo, com uma nação tola, os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu no meu furor e queimará até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e as suas colheitas e incendiará os fundamentos dos montes. Então o Senhor fala sobre este assunto, inferno, o tempo todo. Tem muitos versículos, mas eu quero que fique claro na sua mente. Toda vez que fala a palavra inferno no Antigo Testamento é Seol. No Novo Testamento, que foi escrito em grego, nós temos a palavra Hades. Pronto, então você já entendeu que Seol e Hades é a mesma coisa. Um em hebraico no Antigo Testamento e o outro em grego no Novo Testamento. Vamos ouvir Jesus falar sobre Hades?
ele fala em mais de um lugar, mas eu peguei Lucas capítulo 16 para você ler comigo, a partir do versículo 22. Aqui fala de uma situação, Jesus conta uma história em que havia um rico e um pobre. O pobre sofria, o pobre não era só porque ele sofria com falta de dinheiro, ele sofria porque ele estava enfermo e ele sempre ficava no mesmo lugar, na porta da casa deste rico. E quando o pobre morreu, o Senhor vai contar aqui, o pobre foi para o céu e o rico foi para o inferno. Mas que fique bem claro para você, que o rico não foi para o inferno por causa da riqueza dele, porque Abraão era riquíssimo, Davi era riquíssimo. Esse homem foi para o inferno por causa da conduta, por causa das escolhas, por causa do caráter dele. Ele era um homem mau, um homem egoísta, um homem com um caráter reprovável. Então, não é o fato dele ser rico que o levou para o inferno. Ele era um homem de caráter que não quis conserto durante a sua vida. O pobre, ele não foi para o céu porque ele era pobre, ele foi porque ele era um homem bom, porque ele era um homem que amava Deus, era um homem que tinha um caráter restaurado por Deus. Então, é a conduta dele, a escolha dele, ele escolheu Deus, enquanto que o rico escolheu o mal, fez escolhas de morte. Ele fez escolhas de porta larga, aquilo que é mais fácil, aquilo que agradava mais a sua carne. Bom, mas o fato aqui, o nosso assunto é inferno. E Jesus, ele fala no versículo 22 de Lucas 16, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Nós entendemos aqui, então, que existe céu e inferno. Entendemos também que o inferno é um lugar de tormento, sofrimento, angústia, um local onde tem fogo, onde tem calor. E este local é definitivo? É o local final? Não, não é o local final. O inferno ainda tem um passo a mais. Quem nos ensina é a palavra. O inferno, então, vamos definir. A definição de inferno é o local aonde até o julgamento final, até o julgamento do trono branco, todos aqueles que morrem por escolhas de morte, por escolhas do caminho da porta larga, por escolher andar sem Deus, essas pessoas vão para o inferno, e lá no inferno é um local de tormento, de calor, de fogo, ausência de Deus, escuridão. E você vê que Jesus deixa claro que a memória vai junto, a alma vai junto. Então é um lugar onde a pessoa ela se arrepende e sofre por aquilo que é um sofrimento eterno, porque aqui eu não fiz uma boa escolha com a minha vida, mas este é o local, e eu disse que é um local que não é definitivo, porque o que é ruim vai piorar. Ainda tem o lago de fogo e de enxofre, que é depois do julgamento do trono branco. Mas eu preciso ir devagar para você poder entender. Vamos até onde você já entendeu? Hades e Sheol é a mesma coisa, só que Hades em grego, no Novo Testamento, Sheol em hebraico, no Antigo Testamento. Este é um local que fica nas profundezas da terra e é um local temporário até o julgamento do trono branco. Então, eu preciso, antes de ler sobre este outro local, que tem outro nome, que se chama Geena. O lago de fogo e de enxofre, toda vez que você vê inferno, é Hades ou Sheol, mas o lago de fogo e de enxofre o nome vai ser Geena. De onde veio esse nome? Geena vem
da palavra Rinom, o Vale de Rinom. E o que tem a ver o Vale de Rinom? O Vale de Rinom é um local em Jerusalém, um vale, aonde reis maus como Manassés e reis como Acás e Manassés, aonde eles adoraram ao deus Moloque, e Moloque exigia sacrifício de criança. Muitas crianças, e Manassés foi assim, ele culminou no pecado. Ele sacrificou o próprio filho, Então, eu digo para você, era um local de abominação. Ali era um vale em Israel. E Deus, através do profeta Jeremias, disse: vocês não vão ficar impunes, eu vi vocês sacrificando e queimando vivos seus filhos para Moloque, e vocês vão ter o juízo, eu vou colocar o juízo sobre vocês, eu não vou deixar impune. Deus avisou através de Jeremias. Quando chegou um rei avivalista, Josias fez daquele lugar, ele queimou, como ele foi um rei avivalista, ele destruiu tudo o que feria a santidade de Deus, ídolos, todas as coisas abomináveis foram queimadas neste local. Um dia, o local onde crianças foram sacrificadas, agora Josias se levantava como homem de Deus, como rei de Deus, e ali ele queimou e destruiu tudo o que feria a santidade de Deus. Só que não foi só um dia. A partir deste momento, tudo que não prestava, lixo, tudo que era ruim, tudo que era abominável, era lançado no Vale de Rinom. Então tinha sempre fogo no Vale de Rinom. E fogo, parecia que era o fogo eterno. Sempre tinha algo queimando no Vale de Rinom para destruir lixo, para destruir tudo que não era de Deus e o lixo mesmo da cidade. Então, este lugar, essa palavra Vale de Rinom, em hebraico, ele ficou conhecido como Geena. Então, quando o Senhor quis falar do lago de fogo e de enxofre, aonde o fogo nunca vai apagar, ele usou essa palavra Geena. Para você entender, você vai ler comigo Mateus capítulo 25, porque nós temos o Jesus, depois da grande tribulação, nós vamos ter o milênio e depois nós vamos ter o juízo final, que é o trono branco. No trono branco, o que vai acontecer? Deus vai julgar a todos. Deus vai julgar todos aqueles que estavam no inferno. Eles vão ser colocados diante do trono de Deus e eles vão ser julgados por suas obras. E eles vão para o lago dali do inferno, por isso que eu disse, o que estava ruim vai ser pior. Eles vão para o lago de fogo e de enxofre eterno, aonde é um sofrimento maior ainda do que no inferno, e eles vão estar na companhia ali de Satanás, do falso profeta. Sou eu que estou falando? Não, é a palavra, você vai ler comigo. E os bons, e aqueles que foram para o céu, vão ser julgados? Não, nós vamos receber a recompensa. Este é o momento de receber recompensa. Mas para a gente falar de Geena, lago de fogo e de enxofre, eu quero ler Apocalipse capítulo 20 com você. Apocalipse capítulo 20, aonde o Senhor diz que depois que Satanás for derrotado, depois do milênio, no versículo Apocalipse 20, versículo 7, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. E o número delas é como a areia do mar. E quando ele sai para vencer, mas ele não vai vencer. No versículo 11, agora leia comigo. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto.
e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Esse é o momento em que do julgamento do trono branco. Nós vemos este julgamento também em Mateus capítulo 25. Então, abra comigo Mateus capítulo 25. É lógico que eu não vou ler o texto todo, mas eu quero te mostrar que Jesus em Mateus 25 já estava ensinando o que ele vai completar lá em Apocalipse 20 para a gente, sobre o lago de fogo e de enxofre. O subtítulo, antes do versículo 31, em Mateus 25, está escrito o grande julgamento. E no grande julgamento, nós vemos no versículo 31 e no versículo 34, quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Você está vendo que a mesma coisa que você encontrou comigo lá em Apocalipse 20, você está vendo aqui em Mateus 25. Você está entendendo que aqueles que morreram em Cristo Jesus, salvos, aqueles que foram para o céu, neste momento do julgamento do trono branco, eles vão receber recompensa. Mas aqueles que foram para o inferno, neste momento, eles vão ser julgados por suas obras. E aqui Jesus, ele fala essa palavra que vai ser Geena, o lago de fogo e de enxofre. Ele diz ainda no versículo 41 para aqueles que estavam no inferno. Então o rei dirá: os que estiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Você viu? Jesus, ele falou dos dois momentos. Ele falou na parábola que nós vimos em Lucas capítulo 16, ele falou ali sobre Hades. E aqui em Mateus capítulo 25, ele está falando sobre Geena. O que você entendeu até aqui? Hades e Sheol é a mesma palavra para um local onde é intermediário. Intermediário no sentido de que ainda existe o lago de fogo e de enxofre depois do trono branco. Então ali é um lugar de sofrimento antes do grande juízo do trono branco. E você viu comigo que Geena é a palavra para lago de fogo e de enxofre, que é o local onde vai estar o falso profeta, onde vai estar a besta, onde vai estar Satanás e todos que escolheram a morte. Agora ainda tem um nome, tem ainda um nome, sim, tem Tártaro. Ele é usado num único lugar. A palavra Tártaro é usado em 2 a Pedro. Em 2 a Pedro, o Senhor diz, eu vou primeiro explicar antes de ler para você. O Senhor em 2 Pedro 2:4, que nós vamos ler, o Senhor, ele fala de anjos que no momento da rebeldia, segundo a soberania de Deus, alguns anjos, daqueles que um dia foram anjos e se tornaram demônios, eles, na hora da rebelião com Satanás, determinados anjos o Senhor separou para ficar no abismo. Essa palavra abismo, nós encontramos também em Apocalipse capítulo 9, que determinados demônios, que tem como líder Abaddon ou Apolion, que é a mesma situação de Hades e Sheol, são palavras diferentes para a mesma situação, só que grego e hebraico. Abaddon, que significa destruidor, Apolion também significa destruidor.
Então, ali mostra que tem um chefe, tem um maioral, que é o chefe dos anjos que ficaram neste local. Este local, que é um local chamado por Deus de abismo, para serem usados esses demônios terríveis, para serem usados durante a grande tribulação. Soberania de Deus, totalmente soberania de Deus. Nós não temos registrado o que esses demônios fizeram para eles serem piores ainda do que os outros e serem reservados para o pior momento de sofrimento da face da terra, que é a grande tribulação. Então vamos ler este lugar. Bom, mas eu preciso explicar que Pedro usou uma palavra grega, tártaro, que vem da mitologia grega. Existia, a mitologia grega acreditava que era dividido, havia um local dividido em dois, que o local de sofrimento para as pessoas más era Tártaro, e o local de recompensa, de paz, era Elísio. Então, são dois, ele usou essa palavra porque ele estava falando para pessoas helenistas, pessoas com a cultura helenista, pessoas com a mentalidade grega, e eles entenderiam o que ele queria dizer sobre a palavra tártaro. E então, em 2 Pedro 2, versículo 4, diz o seguinte: pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com corrente de escuridão, reservando-os para o juízo. Estes demônios, que também em Apocalipse 9, são dito que estão fechados num local separado até o momento da grande tribulação, este local aqui é usado a palavra tártaro, que seria para abismo, para este local específico. Eu acho que ficou claro para você que o inferno é o local que você não pode escolher, que a tua oportunidade é em vida. Por isso, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aceite hoje Jesus como teu Senhor e Salvador. Escolha a vida, escolha Deus, escolha a porta estreita, escolha matar a sua carne, escolha viver e viver com vida em abundância, em nome de Jesus. E se esse vídeo te ajudou e você quer que outros possam entender, pessoas que não entendem muito sobre esse assunto, ele é básico, muito básico, é só para tirar as dúvidas principais. Então, compartilhe esse vídeo e não saia sem curtir, porque isso ajuda o canal a ser relevante. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.